Será que poderíamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4? E será que poderíamos compartilhar com quem está perto de nós e talvez não tenha uma Bíblia, para assim abençoar o nosso vizinho? Vivendo em unidade é o nosso tema. E o texto, Efésios capítulo 4, dos versos 1 a 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. E meus irmãos, que palavra, que texto, que passagem da Escritura. Quanta beleza, quanta profundidade, quanta revelação em poucos versos. Poderíamos, a partir de Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16, tratar de tantos assuntos. Mas vamos escolher um deles para meditar nessa manhã. Vamos meditar na questão da unidade. A palavra unidade aparece 2 vezes neste texto, que é um texto que fala sobre a igreja. Fala sobre os ministérios, os dons, sobre o batismo, sobre a vida cristã. E fala sobre a unidade. Se os irmãos repararam, 2 vezes a palavra unidade aparece neste texto. A primeira vez no versículo 3, a segunda vez no versículo 13. E é por isso que nós queremos destacar estes versinhos e pensar neste tema sobre a igreja como uma família, o corpo de Cristo, vivendo em unidade. Mas o que é unidade? Às vezes, quando a gente vai ao dicionário, encontra cada coisa bonita. Unidade, segundo o dicionário, é a qualidade do que é uno ou único, do que forma um todo orgânico, qualidade do que não pode ser dividido. Irmãos, só coisa bonita. A igreja deve viver em unidade. A igreja é una, a igreja é única. A igreja é um corpo orgânico. A igreja não pode ser dividida. Jesus Cristo, o Salvador, Ele mesmo, em unidade com o Pai e com o Espírito Santo, orou por isso.
Os irmãos se lembram que em João capítulo 17, versículos 20 a 23, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Ele não orou para que fôssemos isentos de tribulações ou perseguições. Ele não orou para que fôssemos prósperos ou ricos, mas ele orou sim para que nós fôssemos um. Porque a unidade da igreja é essencial à própria sobrevivência da igreja. Em outro texto dos evangelhos, Cristo diz: a casa dividida não prevalecerá. Uma igreja dividida, uma igreja desunida, não perseverará, não prevalecerá, e por isso a unidade é tão importante. Unidade é mais do que união. Uma torcida de futebol no estádio, torcendo para o mesmo time, nós podemos dizer, estão em união. Mas a unidade vai além, a unidade é a qualidade do que não pode ser dividido, de um todo orgânico, daquilo que é uno ou único. Abraham Lincoln, que veio a se tornar presidente dos Estados Unidos, no seu mais famoso discurso, conhecido como discurso da casa dividida, falou isso. Ele expressou exatamente essa frase que se tornou famosa: uma casa dividida não se sustenta em pé. À época, a nação dele, os Estados Unidos, estava dividida entre os que apoiavam a escravidão e aqueles que não aceitavam a escravidão. Abraham Lincoln, ele mesmo, um combatente da escravidão, viria a se tornar presidente no período em que esta decisão foi implantada, enfrentou uma guerra, por fim foi assassinado. Ele estava então fazendo ali um apelo para que a nação se unisse. Não poderia prevalecer aquela pátria, aquele país, não poderia ser contado entre os grandes países do mundo se estivesse dividido entre escravocratas e libertários. Entretanto, Lincoln não estava dizendo exatamente alguma coisa nova. Ele estava citando o texto do Novo Testamento, as palavras de Cristo. E se aquelas palavras valiam para um país, quão mais valerão para uma igreja? Para esta igreja, uma casa dividida não permanece de pé. E por isso devemos viver em unidade. Mas isso tem um preço, não é, meus irmãos? Como, aliás, as coisas excelentes desta vida têm um preço. E qual é o preço da unidade? Não é um preço baixo. Para termos unidade na igreja, precisaremos pagar o preço do amor, do interesse, do companheirismo, da solidariedade. Precisaremos pagar o preço da generosidade, que implica em relevar algumas falhas uns dos outros. Como diz a bela letra do hino, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo em branda compaixão. Será necessário pagar o preço da paciência, será necessário pagar o preço do perdão. E há pessoas que acham este preço alto demais. Tão alto que se afastam da igreja. Deixam de conviver como igreja, porque não querem pagar o preço. O preço do perdão, da generosidade, do amor, da paciência. Entretanto, queridos, se acharmos este preço alto demais, pensemos por um instante no preço pago pelo próprio Salvador. Todos nos lembramos daquele cântico que fala: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. E mais adiante diz, na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que também pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Ah, meus queridos, o preço da desunião cobra mais alto da igreja do que o preço
da unidade. Quando os irmãos em Cristo brigam, se desentendem, ficam de mal, só quem lucra é o inferno. Há uma passagem na Escritura, livro de Números, que fala sobre 3 irmãos que brigaram. 3 irmãos que se desentenderam e ficaram de mal. Só que não eram 3 irmãos quaisquer. Eram Moisés, Arão e Miriam. E há um ditado que diz que quando os elefantes brigam, quem sofre é a floresta. Agora imagine esses 3 gigantes brigando. Moisés, Arão e Miriam. Não foi só uma floresta que estremeceu, foi o mundo inteiro. Imaginem como os israelitas se sentiram ao verem os seus líderes, irmãos de sangue, brigando um com o outro. Teria sido desastroso, teria sido fatal. Aquele povo morreria ali mesmo no deserto, nem chegaria à terra prometida. Então Deus tomou uma providência para que eles ficassem unidos outra vez. E a providência que Deus tomou foi colocar lepra em Miriam. As coisas que Deus faz. Deus é muito criativo. Ele tem uma imaginação muito fértil. E Deus disse, vocês estão brigando, né? Vocês estão de mal, peraí. Foi lá e tornou Miriam leprosa. Irmãos, tudo mudou. A Miriam, que estava falando, ficou calada. O Arão, que estava ralhando com Moisés, pediu perdão. E o Moisés, que estava calado, intercedeu. Os 3 se uniram diante da adversidade. E Moisés então começa a interceder por Miriam, e Miriam é curada, e eles ficam ali 1 semana esperando a Miriam ser curada, para só então seguirem em frente. O que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes, quando a casa está dividida, ou quando a igreja está dividida, ou quando o casal está dividido, o que Deus faz é dar para essa casa, para essa igreja, para este casal, um problema. E diante do problema, aqueles que se amavam, mas estavam estremecidos, se unem outra vez. Às vezes, como no caso daqueles 3 irmãos, o problema é uma doença. Outras vezes é uma crise financeira ou algum outro tipo de dificuldade. Então o que eu quero que você pense nessa manhã é se a gente vai deixar chegar a esse ponto, no casamento, na família, em casa, na igreja. Se Deus vai precisar colocar um problema dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da nossa igreja, para a gente superar as nossas diferenças e pagar o preço da unidade. Meus irmãos, em nome de Jesus, não vamos deixar chegar a esse ponto. Amém? Em nome de Jesus, não vamos deixar chegar a este ponto. Porque se deixarmos, talvez, Deus coloque um problema muito grande no nosso contexto, para que nós nos unamos, para que nós lembremos que o amor que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Então paguemos o preço da unidade, queridos, por mais alto que possamos achá-lo, o preço da desunião é muito maior. Agora, quais são as recompensas da unidade? O que a gente ganha com a unidade? Ganha muito. E quando a gente pensa na recompensa da unidade, o preço fica até pequeno, até diminui. A primeira recompensa da unidade é o testemunho. A gente se lembra que Jesus orou por nós, falando, Pai, que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma das coisas que torna mais difícil para o mundo aceitar o Evangelho e abraçar a fé em Cristo é a desunião dos crentes, é a desunião dos cristãos.
Meus queridos, quando as pessoas incrédulas veem homens e mulheres que se dizem crentes, acusando uns aos outros, brigando uns com os outros, criticando uns aos outros, isso se torna uma pedra de tropeço, um obstáculo, uma verdadeira muralha. E vamos combinar que nós crentes temos uma quedinha pela divisão. O povo que gosta de dividir é o povo crente. Existe até uma piada sobre 3 crentes batistas que estavam no navio, e aí o navio afundou, os 3 conseguiram se salvar e chegaram numa ilha deserta. Aí o primeiro fundou a primeira igreja batista da ilha. O segundo fundou a segunda igreja batista da ilha. E o terceiro fundou a terceira igreja batista da ilha. Ô Senhor, tenha misericórdia. O mundo só vai crer quando nós formos um. Mas há uma segunda vantagem na unidade, que é a alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando estamos desunidos, quando estamos estremecidos, quando estamos de mal. Quando o casal dorme na mesma cama, mas um virado para a direita, outro virado para a esquerda. Quando irmãos param de se falar, quando familiares rompem. Queridos, isso é uma tristeza. Mas quando estamos em comunhão, quando estamos em unidade, o nosso próprio coração se alegra. Isso me faz lembrar aquele outro hino que diz: ao mesmo trono vão as nossas petições, é mútuo o gozo ou a aflição dos nossos corações. Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. É a bênção da comunhão. Esse ano tem sido muito bonito poder observar isso na iniciativa da igreja nos pequenos grupos. E o testemunho que a gente ouve dos irmãos lá dos pequenos grupos é que tem sido uma bênção, porque ali eles podem se conhecer mais e melhor, e orar uns pelos outros, e testemunhar e comemorar as respostas de oração. Se eu puder dar um conselho a você, procure fazer parte de um pequeno grupo da igreja. A relação está ali no quadro de avisos, já são 17. Vai multiplicar, mas já temos aí um bom número, então você pode procurar e comparecer para viver isso, viver essa comunhão, viver essa unidade, essa experiência tão gostosa de numa semana a gente compartilhar uma luta e na outra semana compartilhar a resposta, a vitória. Ontem, no encontro, no café dos novos membros, alguns puderam dar esse testemunho. O pastor Paulo Magalhães fez a todos a pergunta: como é que você chegou aqui nessa igreja? E alguns disseram: eu cheguei através dos pequenos grupos, através de um pequeno grupo. Que bela experiência, isso alegra o nosso coração. A unidade nos possibilita dar testemunho ao mundo. A unidade traz alegria à nossa alma, mas eu acho que a coisa mais importante da unidade é que ela alegra o coração de Deus. Você que é pai, você que é mãe, certamente não gosta de ver os seus filhos brigados. E às vezes os nossos filhos brigam, se desentendem, especialmente quando eles são crianças. Mas sangra o coração de um pai que os filhos, depois de crescidos, não convivam. Eu conheço famílias onde irmão telefona para o pai ou para a mãe, antes de fazer a visita, para perguntar: fulano não está aí não, né? Quando os irmãos brigam, quando os irmãos se desentendem, quando há desunião na família, isso entristece o coração de Deus. Agora imagina quando é na família dele, quando é na família de Deus, quando é na igreja. Há uma passagem da Escritura que sempre me emociona. Está lá no livro de Gênesis. Toda vez que eu estou lendo a Bíblia e eu passo por essa passagem, eu fico emocionado. É o reencontro de Jacó e Esaú. Que passagem, que história. Porque os dois vão se reencontrar depois de 20 anos. Eles ficaram 20 anos sem se ver. Da última vez que eles se viram,
Esaú jurou Jacó de morte. E eles ficaram 20 anos afastados. E agora eles vão se reencontrar. De um lado vem Jacó, com a sua família, os seus empregados, os seus animais. De outro lado vem Esaú, com 400 soldados. E o clima fica tenso. E a gente pergunta o que vai acontecer. Eu acho, irmãos, que o diabo tinha certeza do que ia acontecer. O diabo preparou aquela cena. Lá vem uma família, mulheres, crianças, lá vem 400 soldados armados, eles vão se encontrar. 2 irmãos que se odiaram. O diabo tinha certeza do que ia acontecer, um banho de sangue. O diabo armou o circo, o diabo armou o cenário. Sentou na arquibancada, pegou a pipoca e ficou esperando. E aí aqueles 2 irmãos se encontram. E eles nem falam nada. Eles correm na direção do outro. E eles se abraçam. E eles se beijam. E eles choram no ombro um do outro. E eles se perdoam. E naquela hora eles colocaram um sorriso no rosto de Deus. O diabo foi envergonhado. Foi envergonhado. E Deus foi exaltado. Sabe, os momentos mais difíceis da vida são as melhores oportunidades que nós temos de colocar um sorriso no rosto de Deus. Quando a gente faz algo que não é o que o diabo espera que a gente vai fazer. Que não é algo que o mundo espera que ninguém faça. Quando não é algo que a nossa carne quer que a gente faça. Mas quando a gente busca a unidade, libera o perdão, abraça o próximo, a gente coloca um sorriso no rosto de Deus. E os piores momentos são as melhores oportunidades de colocar um sorriso no rosto de Deus. Por tudo isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, vivamos em unidade. Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe. A unidade é um milagre do Espírito. Nós não podemos criá-la, mas devemos preservá-la. Vamos abraçar esse desafio em nome de Jesus. Amém.